Paz de Cristo invada o seu coração. Amém. Nós estamos direto do templo do SEI Itaipu, em Niterói. E nós temos uma missão. E a nossa missão é gerar vencedores. Aleluia! Glória a Deus. A nossa missão é gerar vencedores. E nessa manhã de Natal, eu quero compartilhar com você, celebrando a restauração do Natal. A restauração do Natal, porque muita gente já não celebra mais o Natal, mas nós queremos todos os dias celebrar o Natal, porque Jesus nasceu. A leitura bíblica está no Evangelho de Jesus Cristo, que escreveu João, capítulo 1, nós faremos a leitura do verso 1 ao verso 5. Vamos juntos? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Verso 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Olha que coisa linda. Já desde o início, Jesus existia. João está escrevendo dizendo que no princípio era o Verbo, era a palavra que criou todas as coisas. Quando Deus veio liberando a palavra, haja, e haja, e haja, e as coisas vieram acontecendo. João estava dizendo que essa palavra era Jesus. Ali estavam o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ali estava a Trindade de Deus. E João diz que através da palavra as coisas foram acontecendo. Eu fico imaginando Deus criando todas as coisas, né? E Deus vai criando céu, terra, faz separação de águas de terra seca, cria todos os luminares. E quando Deus prepara tudo, cria o jardim, só depois Deus cria o homem. Eu sei que você é tão inteligente que você já entendeu que Deus fez todas as coisas para o homem. Quando Deus cria o mar, quando Deus cria os rios, quando Deus cria as florestas, quando Deus cria os luminares, depois, por fim, Deus cria o jardim do Éden, para depois ele criar o homem, ou seja, Deus prepara tudo para o homem. Imagina alguém que vai casar, e vai casar, tem que ter casa. Então, antes de casar, o que ele faz? Prepara a casa, prepara a mobília, prepara tudo para depois casar. Assim, Deus fez. Deus preparou todas as coisas através da palavra. Mas quando chega na hora de Deus criar o homem, Deus não fala, haja homem. Sabia que quando Deus foi te criar, Deus se inclinou. Deus se inclina sobre a terra e ele pega do pó da terra para formar o homem. E a Bíblia diz que Deus não simplesmente cria o homem, é muito mais do que isso. Deus cria o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. Quando você se olha no espelho, você deve se lembrar sempre disso, que você é a imagem do Deus Criador. E Deus criou o homem para o homem dominar sobre todas as coisas. Deus não criou o homem para o homem ser escravo do pecado. Deus não criou o homem para o homem ser escravo da dívida. Deus não criou o homem para o homem ser um pobre, coitado, infeliz, perdedor. Não, a Bíblia diz que quando Deus vai criar o homem, Deus cria o projeto primeiro. E Deus diz, façamos o homem. Ali a Trindade reunida está no plural. Ali estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E Deus diz, nós vamos criar o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E o homem será dominador. Deus te criou para você dominar sobre as coisas. E Deus disse, o homem vai dominar sobre as aves que voam no céu. O homem vai dominar sobre os peixes dos mares, do rio. O homem vai dominar sobre todo réptil que se move sobre a terra. Então você foi criado com um projeto de ser dominador. Deus cria tudo muito bonito, para depois criar o homem, para o homem viver eternamente sobre a face da terra. E Deus cria um princípio. Deus fala com Adão, Adão, você pode comer de tudo que há no jardim, mas tem uma árvore aqui que você não pode comer. Olha aí, porque o homem até hoje, ele gosta de fazer o que é proibido. Porque o homem até hoje gosta de fazer aquilo que Deus não permite. Porque o homem até hoje gosta de violar o princípio de Deus. Vou te explicar. Porque antes da criação do homem,
houve uma rebelião no céu. E Lúcifer, que era anjo de luz, que era ministro de louvor, que era um ser angelical, que Deus vivia em plenitude. Porque Miguel, Lúcifer e Gabriel, 3. Tanto é que quando Satanás se rebela e Deus lança Satanás do céu, Lúcifer, ele traz 1/3 dos anjos que estavam ao seu serviço. O céu funcionava dessa forma, eram todos adorando ao Senhor, até que entrou o orgulho no coração desse ser chamado Lúcifer, e ele quer se tornar como Deus. E aí Deus, porque não aceita que ninguém toque na sua glória, Deus lança do céu Lúcifer. E Lúcifer, quando vê Deus criar o homem, ele fica irado, porque ele perdeu toda a comunhão com Deus, e agora Deus cria o homem para ter comunhão com o homem. Deus cria o homem para ter relacionamento com o homem. A Bíblia diz que todos os dias Deus parava um tempo e Deus tinha uma agenda que ele não quebrava essa agenda, e era a conversa com o homem. Todos os dias, na virada do dia, Deus vinha para um lugar e Deus que vinha para encontrar o homem. Mas houve um dia em que o homem não está no lugar combinado. E Deus chega e não vê Adão. E o Senhor pergunta: Adão, onde você está? E Adão, escondido, diz: eu fugi porque eu tive medo, porque eu estou nu. E quando o homem diz está nu, Deus, quando cria todas as coisas, Deus cria com um projeto. E Deus sabia que o homem não podia tocar naquele fruto, o homem não podia comer daquele fruto. E Deus diz: quem te mostrou que você estava nu? Você comeu do fruto que não podia comer. E Adão diz: estou nu. E quando o homem se diz nu, o que Deus faz? Deus mata, Deus imola um animal, derrama o sangue de um animal e pega a pele para cobrir a vergonha do homem. Ali estava simbolizado Jesus Cristo. Ali estava simbolizado o Cordeiro de Deus. Ali estava simbolizado o dia em que o Filho do Homem ia nascer para trazer o cobrimento sobre a vida do homem, para cobrir o homem da vergonha do pecado. Quando o homem peca, a primeira coisa que Deus faz é cobrir a vergonha, primeiro. E depois Deus conversa com o homem. Deus fala: Adão, por que você fez isso, Adão? Adão, por que você troca todo esse lugar de gozo, de alegria, todo esse lugar que eu preparei para você ser imortal pelo pecado? E aí Deus é obrigado a expulsar o homem do jardim. E Deus diz: não, ele agora é como um de nós. E se ele comer da árvore da vida, ele vai se tornar eterno como nós. E Deus é obrigado a expulsar o homem do jardim do Éden. E lança uma sentença sobre o homem, sobre a mulher, sobre a serpente. Para a serpente ele diz: nascerá da mulher um que vai pisar na sua cabeça, vai esmagar a sua cabeça. Ali Deus já estava falando de Jesus, o seu filho, porque ele nasceu e ele esmaga a cabeça da serpente e vence o poder do diabo. Agora imagina, vamos trazer para a nossa lógica humana, um pai que prepara tudo com carinho, que faz um filho conforme a sua cara. Quando alguém olha para o filho e diz: mas é a cara do pai. Foi assim que Deus fez. Cria o homem à sua cara, igual a Deus. Prepara um jardim lindo, maravilhoso. Imagina o que Deus prepara. Tudo é lindo. E aquele jardim Deus preparou com excelência, porque a Bíblia diz que a coroa da criação é o homem. Deus criou todas as coisas e disse: é bom. Mas quando ele cria o homem, ele diz: é muito bom. Então o homem é a coroa maior da criação de Deus. E agora Deus é obrigado a expulsar o homem do seu jardim e coloca ali anjos, querubins, serafins para habitar naquele jardim. E dali para frente começa a desgraça humana. O homem vai se embrenhando no pecado, no pecado, no pecado. E a Bíblia diz que um dia Deus se arrepende de ter criado o homem. Dá para você imaginar um Deus que sabe tudo o que faz, se arrepender de algo que ele fez. E aí quando Deus pensa: eu vou acabar com a raça humana, Deus olha e vê um homem chamado Noé. E a Bíblia é clara, diz que Noé andava com Deus. Eu quero te dar um conselho: nunca ande sem Deus. Ande sempre com Deus, porque quem anda com Deus tem proteção.
Quem anda com Deus tem a bênção do Senhor. Quem anda com Deus tem a guarda do Senhor. Quem anda com Deus desfruta de alegria e felicidade. Quem ama com Deus não tem a família destruída. Deus preserva a família de quem anda com Deus. E agora Noé sobrevive a um dilúvio e começa novamente a procriação do ser humano. Mas o homem vai se corrompendo. E Deus procura de várias maneiras tentar eximir o homem da maldição que ele mesmo criou sobre a sua vida. Porque não foi Deus que amaldiçoou o homem, foi o homem que provocou a maldição sobre a sua própria vida. E a Bíblia nos fala que Deus vai, através de Abraão, falando: Abraão, vamos criar uma família. Mas o homem continua pecando na idolatria, e o único jeito é quando o profeta Isaías diz: nascerá o menino nos nasceu, e um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. E um dia um anjo aparece a uma virgem chamada Maria, e diz: Maria, bendita és tu entre as mulheres, nascerá de ti um que será o Salvador do mundo. E Maria diz: mas como? Eu virgem, eu não conheci o homem. E o anjo diz: não, Maria, será por obra e graça do Espírito Santo. E nasce Jesus. E quando Jesus nasce, Satanás coloca no coração de Herodes para matá-lo. Herodes está irritado, quer matar um menino, quer destruir um menino. E Deus preservando sempre por causa do homem. Porque Deus quer fazer o bem e o homem quer fazer o mal. Deus quer trazer a salvação e o homem quer evitar a salvação. Deus quer trazer a paz, a redenção, e o homem quer continuar na perdição e no pecado. Herodes queria matar o menino. Herodes não queria que o plano de Deus se cumprisse através da vida de Jesus. Mas o pai preserva o seu filho. E Jesus nasce. E Jesus é honrado, porque os pastores ouviram a voz dizendo: nasceu em Belém o Senhor, o Salvador. Deus manda uma comitiva de anjos, e os anjos, em um grande coral, cantam: glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade. Nasceu Jesus, o Salvador do mundo. O céu, a terra, celebrando a vinda de Jesus, e Satanás querendo matar o Filho de Deus. Jesus cresce, Jesus começa a operar sinais, maravilhas, ensinando o reino dos céus, dizendo: agora é diferente. Lembra que era dente por dente, olho por olho? Agora é diferente, agora é amor, que vocês se amem. Jesus começa a trazer uma novidade de vida, começa a trazer agora um novo estilo de vida. Se o teu amigo não te abençoa, ele se torna seu inimigo, não tenha raiva dele. Ame o seu inimigo, porque amar o amigo, qualquer um ama. Se o teu inimigo tiver sede, dá água para ele. Se o teu inimigo tiver fome, dá comida boa para ele. Se ele te mandar caminhar 1 milha, caminha 2. Lembra o que está escrito? E Jesus começa a trazer um novo evangelho, um evangelho de paz, de salvação, de transformação. E um dia esse Jesus é pendurado na cruz do Calvário. E ali estava o plano do Pai. Porque lembra, lá no Éden, quando Deus mata um animal para cobrir a vergonha, agora é o que o próprio João Batista diz quando vê Jesus: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ali estava o Cordeiro que precisava derramar o sangue para perdão do meu e do seu pecado. Aquilo que nós não conseguiríamos fazer, Jesus veio para fazer. E na cruz não estava Jesus Deus, na cruz não estava Jesus o Verbo, na cruz estava Jesus homem. Tanto é que em todo o tempo ele fala: meu Pai, meu Pai, meu Pai. E essa era a linguagem entre o Pai e o Filho. Mas na cruz ele diz: meu Deus, por que você me desamparou? Meu Deus, ali era Jesus homem. É por isso que no Getsêmani, quando ele ora em amargura de alma, ele diz: se possível, passa de mim esse cálice. Era essa interrupção entre Jesus Filho e Deus Pai.
Era um momento em que teria que se desligar Jesus Deus, para ser Jesus homem, para sofrer a dor, para pagar pelo nosso pecado, porque Deus não sentiria a dor, mas Jesus homem sofreu no nosso lugar. E quando o próprio pai não consegue olhar a cena, o filho sofrendo, e ele diz: por que você está me desamparando, meu pai? Porque o pai não conseguiu ver o sofrimento. A Bíblia diz que a terra estremeceu, a Bíblia diz que o sol escureceu. Foi um momento de terror e de pavor, porque ali estava Jesus homem, lembra-se disso, pendurado. E Paulo vai dizer que ele obedeceu até a morte de cruz, que ele foi fiel, ele sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes se entregou como homem e morreu, morte de cruz. Por isso Deus exaltou soberanamente, Ele deu-lhe um nome que está acima de todo nome, é o nome de Jesus Cristo. Todos os joelhos se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor, porque Ele é Filho de Deus e Ele é Deus, mas Ele se fez homem para pagar o pecado do homem. E Paulo explica dizendo que a cédula que Satanás tinha contra cada um de nós, ele cravou na cruz. Ele não rasgou, ele não amassou, não. Ele pagou centavo por centavo. Hoje Satanás não pode apontar o dedo para você, porque o preço do seu pecado foi pago na cruz do Calvário, através do derramamento do sangue de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que se entregou, se esvaziou, para que hoje nós fôssemos justiça de Deus. Você não tem que aceitar a afronta do diabo. O diabo não pode te acusar de nada, porque o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. O sangue foi derramado, o sangue do inocente. O que não tinha pecado se fez pecado no nosso lugar. O que não tinha culpa se tornou culpado do nosso lugar. Aquele que não era maldição se tornou maldição para levar toda a nossa culpa, todo o nosso pecado e nos tornar filhos de Deus. Porque todos quanto receberam, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu Jesus Cristo, o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa é a maior oferta que alguém pode fazer. O Pai entrega o seu unigênito para se torná-lo primogênito e ser pai de muitos filhos. Diga: eu sou filho, eu sou filha, eu fui comprado pelo sangue de Jesus. Repita isso, você precisa repetir isso em alto e bom som, porque o diabo não pode tocar em você, o diabo não pode te acusar. Quando ele tentar te lembrar o passado, lembra para ele o futuro. O meu futuro é no céu, mas você está preparado, o inferno, para você e seus anjos. Quando eles vierem te afrontar do seu passado, lembra para ele o futuro dele, mas se alegre com o seu futuro. E esqueça o seu passado, porque Paulo está dizendo: aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Essa é a alegria. Mas por que nós temos direito a isso? Porque um dia Jesus deixou o trono de glória, deixou de estar ao lado do seu Pai no céu, aleluia, e veio como homem, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito Filho de Deus. Ele veio para buscar e salvar os que estavam perdidos. Nós estávamos condenados à morte, mas através da morte de Jesus nós temos direito à vida eterna. Ele morreu para você viver, ele se entregou para você ser livre. Você é livre, você pode adorar o Senhor, porque o teu nome está escrito no livro da vida. Você é nova criatura em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia. Eu imagino a cena: mataram o Filho de Deus. Satanás deve ter preparado a maior festa. Nós matamos o Filho de Deus, nós interrompemos o projeto de Deus. Mas a Bíblia diz que no terceiro dia, aleluia, as mulheres foram no sepulcro, e quando elas chegaram lá, a voz era: a pastora Verônica, ele não está aqui,
porque Ele já ressuscitou. Oh, aleluia. Sabe o que aconteceu? O diabo perdeu. A Bíblia diz, Paulo fala sobre isso. Paulo escreve na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, a partir do verso 51, dizendo: eu trago para vocês uma revelação. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. De nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. E aí Paulo explica porque é necessário que isso que é mortal se revista de imortalidade. Isso que é corruptível se revista de incorruptibilidade. E quando isso aconteceu, que mortal se revestir de imortalidade, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, vai se cumprir uma palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Jesus venceu a morte. Aí Paulo pergunta: onde está a morte o teu aguilhão? Onde está o inferno a tua vitória? Porque a força do pecado, porque a força da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por Jesus Cristo, nosso Senhor. Sabe o que Paulo estava dizendo? Jesus venceu a morte não tem força mais, o inferno não tem poder mais, porque ele aparece a João lá na ilha de Patmos dizendo: eis aqui aquele que foi morto, mas ressuscitou. Eu tenho aqui na minha mão a chave da morte e a chave do inferno. Sabe o que aconteceu, queridos? Quando Jesus estava no túmulo, ele desceu à profundeza do inferno. Eu imagino, a Bíblia não diz, mas eu posso imaginar, sem criar heresia com isso, que estava acontecendo a maior festa no inferno, dizendo: nós matamos o Filho de Deus, e de repente Jesus desce às profundezas do inferno. Vamos imaginar, eles estão lá no baile da vitória, rindo, zombando, dizendo: nós vencemos. E se ouve um barulho, pu, 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 é Jesus descendo as profundezas, descendo a escadaria. E quando chega lá, ele arranca da mão de Satanás a chave da morte, dizendo: a morte você perdeu, a morte não vence mais, eu venci a morte. Arranca a chave do inferno e o poder da morte. A Bíblia diz que ele venceu a morte e ele tomou a chave do inferno. Satanás é tão pobre que não tem nem a chave da casa dele, porque Jesus, através do seu sacrifício na cruz do Calvário, derramou o seu sangue e nos livrou do poder da morte. A morte não te vencerá, porque Jesus venceu a morte por você. Aleluia. Quem nasce duas vezes só morre uma vez. Você nasceu do ventre da sua mãe, mas você nasceu da água do Espírito. Quando você disse: eu quero Jesus, Jesus nasceu dentro de você. E quando Jesus nasceu dentro de você, você pode ter certeza, você não vai morrer duas vezes. Você só vai descer ao pó. Sentença que Deus lançou para Adão lá no Éden. Você vai morrer. O pó vai voltar para o pó, mas o Espírito que veio de Deus volta para Deus. Ô irmão, precisamos celebrar o Natal, porque o Natal é a marca da libertação. O Natal é quando começa o projeto de Deus se materializar naquilo que Ele disse, que Ele entrega o seu Filho para resgate de muitos. O Natal precisa ser celebrado. E alguém diz: mas eu não concordo. Natal, mesa farta, alegria. Se puder, que seja mesa farta. Se puder, que faça muita festa, porque você está celebrando um aniversário que pode ser ou não ser o dia que foi. O importante não é a data, o importante é que ele nasceu. E se ele nasceu, precisamos celebrar, porque quando a gente celebra o Natal, a gente celebra a morte. E quando a gente celebra a morte, a gente celebra a ressurreição. E quando a gente celebra a ressurreição, a gente celebra a nossa libertação. Nós éramos escravos, mas o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, apagou toda a sentença. Hoje nós somos livres, porque Jesus nasceu. E se Ele nasceu, Ele veio trazer libertação para mim e para você. Eu quero falar com você mesmo.
que está aí assistindo esse programa de televisão. Eu sei que o Espírito Santo falou no seu coração. Você precisa tomar uma decisão. Decisões são pontos importantes na nossa vida. Tem gente que não prospera, tem gente que não muda. Por quê? Porque não tomam decisões. Você precisa tomar uma decisão agora com Jesus. Porque se não dá para viver sem Jesus, pior é morrer sem Jesus. Imagina saber que o céu é realidade, que o inferno também é realidade, que Jesus existe e que o diabo também existe. E morrer sem Jesus é loucura. Eu quero te motivar agora a você tomar uma decisão, a decisão mais acertada da sua vida. Declare agora: eu quero Jesus como meu Senhor. Chegou a Amparo Assistência Saúde, um novo jeito de pensar em saúde. Assistência Saúde com atendimento de excelência, sem coparticipação e popularizando o acesso à saúde preventiva. São mais de 13 especialidades com um preço que cabe no seu bolso, a partir de R$ 49,90. Amparo Assistência Saúde, WhatsApp 971799689 ou acesse amparoassistenciasaude.com.br. É melhor prevenir do que remediar. Vem para Amparo Saúde você também. Rio Ambulâncias, uma excelente opção para transporte eletivo de pacientes entre hospitais, residências, clínicas e exames. Veículos novos com equipamentos completos para remoções complexas. Mais informações: 3620-3269. 3620-3269. Rio Ambulâncias, patrocinador oficial do Gerando Vencedores. Só você sabe o quanto se esforçou para realizar o seu sonho. Mas e agora? Como proteger o seu veículo de roubo, furto e colisão sem apertar no bolso? Agora ficou fácil. Com a Alamo, você mantém seu carro protegido a partir de R$ 99,00 por mês. Isso é coisa de gênio! Faça uma cotação agora. É simples e rápido. Alamo, genial é estar protegido.